Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que satisfação reencontrar você nessa noite. Essa noite toda especial, o dia que nós comemoramos a Páscoa do Senhor. Nós comemoramos nesse dia a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele venceu a morte e Ele nos deu vida. Aleluia! Com essa declaração inicial de alegria e festa, eu quero convidar você a festejar, que possamos festejar juntos nesse momento, nesse tempo de culto. Nós vamos erguer nossas vozes, louvar a Deus com alegria no coração. Vamos também receber da parte dele através da mensagem e vamos ter um momento ainda todo especial em comunhão, onde vamos juntos ali ao redor da mesa celebrar a Páscoa através da celebração da ceia do Senhor. E isso vai ficar para depois dessa transmissão aqui. Depois que nós encerrarmos, vamos então diretamente nos encontrar no link para fazermos essa celebração ao vivo, de todos juntos ao mesmo tempo. Então, queria até adiantar que esse momento inicial ele vai ser um pouco mais curto, esse momento da transmissão, mais curto em relação ao que nós costumamos fazer, para que a gente tenha um tempo ainda mais, um pouco mais longo, um pouco mais intenso ali de comunhão uns com os outros ao redor da mesa do Senhor. Então, vamos orar, pedir a Deus que nos acompanhe, nos abençoe, que essa noite seja mais uma noite especial. Nosso Pai querido, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade tão boa de estarmos juntos na presença do Senhor. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo decidiu vir aqui nessa terra e doar sua vida em nosso favor. Foi para a cruz, sofreu por causa dos nossos pecados. Foi sepultado, mas a morte não pôde vencê-lo. E ele está vivo, ele ressuscitou, ele veio novamente com seu corpo glorioso e mostrou-se aos seus discípulos e ainda hoje trabalha, se mostra, se revela a todos nós. Através da fé que tem colocado nos nossos corações, nas nossas mentes, podemos afirmar com certeza, Ele vive. E queremos comemorar essa vitória sobre a morte, sobre o nosso maior inimigo, sobre todas as forças do mal, aquelas forças contrárias que lutam contra o Senhor, lutam contra nossas vidas, mas todas elas já estão derrotadas. Nós sabemos disso, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo de comunhão, esse tempo de culto. Queremos expressar toda a nossa alegria, cantando as nossas músicas, orando ao Senhor e participando, Deus, da palavra para sermos alimentados e também da mesa do Senhor. Deus, que o Senhor possa nos acompanhar e nos abençoar nesse tempo de festa todo especial. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas.
Chegamos então ao momento do Sermão da Noite, o tempo da reflexão, onde nós vamos consultar o texto da Palavra do Senhor e buscar alimento para as nossas vidas. Convido você a me acompanhar na leitura do Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 46 até 54. João 4, 46 e 54, o texto vai ser projetado como nós costumamos fazer. Mas se você tiver sua Bíblia aberta, também é bom, porque se de repente você quiser consultar de novo alguma parte aí que nós vamos ler, então fique à vontade. Esse é o segundo sermão da série 7 Sinais. Semana passada nós vimos o evangelista João falando a respeito do primeiro sinal que Jesus fez publicamente quando ele transformou a água em vinho. Se você não pôde acompanhar a semana passada, convido você a voltar lá no nosso canal do YouTube, a mensagem, todo o culto está gravado lá, você pode retomar durante a semana aí e desfrutar da reflexão que nós fizemos. Mas para hoje então, João capítulo 4, Evangelho de João 4, 46 em diante, que fala: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, ele aqui é Jesus Cristo, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Então, vocês perceberam aqui que o texto fala que Jesus estava de novo em Caná da Galileia, e é o mesmo local, a mesma região em que ele tinha feito o primeiro sinal, como o próprio texto nos lembra. Aqui, desse texto aqui, desse momento, do primeiro momento lá da transformação da água em vinho até esse momento aqui, tinha passado já alguns dias, algumas semanas, e Jesus tinha feito muitas coisas também. Não foi uma viagem tão rápida assim. Aconteceram outros episódios e que são importantes também para que a gente chegue nesse momento. Jesus tinha ido para a região da Judéia no período da Páscoa, justamente na festa da Páscoa. Para você se situar um pouquinho melhor nessa questão geográfica, a gente poderia simplificar assim aquele mapa, imaginando uma região um pouco mais comprida assim, em 3 divisões possíveis. A região mais ao sul seria a região da Judéia, onde a gente encontra Jerusalém, em Jerusalém o templo, e ali no templo que Jesus está no momento em que acontece a Páscoa, e ele faz o chamado a purificação do templo, quando tem aquela cena em que Jesus fica exaltado com os cambistas e que ele entende que está completamente errado aquilo que está acontecendo no templo, porque ele expulsa os cambistas. De fato, eles estavam usando toda a estrutura religiosa para poder ganhar dinheiro do povo, vendendo as ofertas que o povo deveria depois apresentar como ofertas a Deus, vendendo ali os animais. Então, voltando ao mapa, na região mais a sul, Judéia, depois no meio ali do caminho, a região da Samaria, onde Jesus, quando ele sai da Judéia e vai em direção à Galileia, que é onde nós estamos aqui nesse texto. Ele passa por Samaria, e em Samaria é onde ele encontra aquela mulher que está no poço de Jacó, e Jesus tem aquela conversa e pede água para a mulher. E não é o nosso objeto hoje do sermão, mas aquela bonita história então que Jesus fala a respeito da água, a água viva. E ele continua a sua jornada agora um pouco mais ao norte, na região
da Galileia até chegar nesse vilarejo, nessa cidade chamada Caná da Galileia. Ali ele tinha transformado água em vinho. E aqui, quando ele chega, a gente percebe então que tem alguém que vem ao seu encontro. Um oficial chamado um oficial do rei, um oficial ligado ao governo daquela época, que tem seu filho doente. E nós podemos imaginar aqui um pai muito desesperado, porque diz o texto que esse filho está à beira da morte. Então, alguma coisa muito grave aconteceu e esse pai, sabendo de tudo aquilo que Jesus já tinha feito, porque Jesus já estava, assim, sendo conhecido, não somente naquela região, mas vocês viram que Jesus já tinha feito toda essa viagem de ida, de volta, e nesse caminho, ou nesse percurso, ele foi fazendo, João fala que ele fez também outros sinais, outras maravilhas. João não narra especificamente esses outros sinais, mas coloca assim como se fosse um pacote, porque ele tem intenção de dar atenção mais específica em 7 sinais durante o seu evangelho. Mas Jesus era conhecido, sim, então, por alguns milagres, alguns sinais que ele estava realizando. Estava em Caná da Galileia, onde a história deve ter sido, talvez a história tenha ficado famosa, em que Jesus transformou a água em vinho. E então esse oficial entende que Jesus pode ser a solução para aquele problema que ele está vivendo. Foi buscar em Jesus a ajuda que ele precisava. E Jesus fala a respeito disso, da necessidade das pessoas, dos homens, em estarem ali diante de sinais, em receberem, em presenciarem sinais, que isso como condição necessária para que eles cresçam em Jesus. Então, parece até uma frase, um certo desabafo de Jesus ali, contestando a postura das pessoas. Olha, se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Parece que dizendo também, será que não é suficiente aquilo que eu venho falando para vocês? Será que não é suficiente o meu próprio testemunho, aquilo que eu afirmo de mim mesmo? Será que a minha palavra não tem autoridade para vocês? Eu preciso mostrar com atitudes, até mesmo com ações sobrenaturais, extraordinárias, para que vocês creiam em mim? Esse oficial, independente dessa fala de Jesus, ele continua clamando a Jesus: vem, Senhor, vem até a minha casa, porque senão meu filho vai morrer. E Jesus, então, simplesmente fala para ele: pode voltar para sua casa, vá embora, porque seu filho vai viver. E aqui, então, nós podemos enxergar um momento de tensão no texto, porque existe 2 possibilidades de resposta para esse oficial. Ele pode simplesmente sair cabisbaixo, desanimado, sentindo que não valeu a pena toda a viagem da cidade de onde ele veio, que foi Cafarnaum. Eles estavam aqui em Caná da Galileia, possivelmente ali uns 30 quilômetros de distância entre um ponto e outro. Então, a gente, tentando se colocar no lugar desse homem, precisa imaginar essa viagem sendo feita nas condições daquela época, até encontrar Jesus, e de repente, ao encontrar Jesus, simplesmente recebe uma palavra: olha, pode voltar para sua casa, seu filho vai viver. E ele pode então ter 2 respostas possíveis: voltar desanimado, falando que não valeu a pena, ou voltar acreditando que a simples palavra de Jesus seria suficiente. E foi o que ele fez, foi essa atitude dele. Ele voltou confiando, tendo fé de que isso aconteceria. E no meio do caminho, percebam que devia ser um homem muito nobre ou muito reconhecido, com várias posses, porque também pertencia ali a classe do governo local, do governo daquela época. Ele devia ter então seus empregados, que foram encontrar esse oficial no meio do caminho, falando que o filho de fato estava vivo, tinha melhorado. E o detalhe que João faz questão de registrar aqui, que o sinal tinha acontecido exatamente à 1h da tarde. Para a gente, nessa tradução, talvez isso não diga muita coisa, mas na tradução mais antiga, fala, na Revista Atualizada, por exemplo, fala que era a hora 7ª.
É a forma diferente dos judeus contarem as horas do dia. Mas quando a gente encontra aqui o número 7, a gente já está percebendo que ele tem, sim, uma força simbólica que faz sempre referência à perfeição de Deus, ao momento exato de Deus, à forma perfeita de Deus agir. Então, eu queria chamar a atenção de você, de todos nós aqui, para esse detalhe que faz, sim, diferença. E isso teve como consequência na vida daquele oficial uma fé genuína em Jesus que se propagou por toda a sua família, por toda a sua casa. Uma história de conversão, uma história em que, perdão, a morte estava rondando aquela família, mas a morte foi vencida por Jesus. Jesus promoveu vida naquela casa. E aí que eu queria tirar algumas lições para as nossas considerações essa noite. Vocês podem perceber que, então, as dificuldades, os problemas da vida não escolhem endereço de acordo com classe social, com estilo de vida, com posição financeira, com posição social. Não, as dificuldades têm para todo mundo, existem para todos. Todos são atingidos pelos dramas da vida. Aqui, é claro, está narrada a história de alguém considerado poderoso na sociedade, possivelmente com muitos bens, muitos recursos. E ele poderia, se é que ele não fez isso, a gente não sabe exatamente, ter usado todo o seu dinheiro, toda a sua condição de alguém influente na sociedade para poder buscar a solução para a doença do seu filho. Então, a dificuldade, ela não atinge somente as pessoas mais pobres, menos favorecidas socialmente, ou qualquer outra categoria que você queira colocar. Todo mundo passa por dificuldades. Me lembro, inclusive, que há pouco tempo, um dos homens muito ricos morreu e a filha dele, em declaração para os jornais, disse: olha, meu pai, apesar de todo o dinheiro que ele tinha, ele morreu sentindo falta daquilo que era gratuito, porque ele morreu por falta de ar, um problema no pulmão que fez com que esse homem fosse a óbito. Então veja que apesar de todo o dinheiro, todo o status, todas as condições de tratamento que esse homem tinha, a doença foi implacável no caso dele. E aquilo que é gratuito para todo mundo, mesmo sendo o homem mais rico, ele não pôde ter acesso. Não conseguiu respirar. Então a dificuldade pode chegar também na nossa casa. Mas a gente pode enxergar, ou de forma sempre muito pesarosa, muito danosa, sempre uma oportunidade para lamentar a respeito dessas dificuldades, mas a gente pode também enxergar como uma oportunidade para que Deus se manifeste nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com essa família, com esse homem. Ele foi agraciado por uma manifestação de vida divina em favor dele e da sua casa. E isso pode acontecer também nos momentos difíceis. Deus pode justamente usar desses momentos mais complicados para se manifestar em nosso favor. E nós percebemos que Ele geralmente faz dessa forma. Ele usa dos momentos difíceis para que a gente possa ter um pouco mais de contato com Ele, um pouco mais de intimidade, que a gente busque com mais intensidade o nosso relacionamento com Ele. Ele quer sempre estreitar os laços de amizade, os laços de comunhão conosco. E muitas vezes é pelo caminho da necessidade, da escassez, da falta de algum recurso que nós acabamos nos envolvendo, que isso acontece. Não sei se acontece com você, mas eu acredito que é muito comum acontecer com muita gente quando nós nos sentimos completamente abastecidos, felizes, satisfeitos na vida. É muito fácil a gente se esquecer de Deus. Bate aquele sentimento de que nós somos suficientes ou autossuficientes. Não precisamos, inclusive, das outras pessoas. Agora, no momento diferente disso, no momento em que a doença chega, o recurso acaba, a gente entende que não somos suficientes, não somos completamente autônomos
nós somos dependentes, dependemos de outras pessoas, mas dependemos principalmente de Deus. Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, é uma forma, e é a que eu queria propor para que a gente pudesse pensar nessa noite, é uma forma de enxergarmos os momentos complicados da vida, esses que causam muito sofrimento. Quem sabe Deus não tem usado dessa estratégia, se você estiver passando por isso, para justamente estreitar os laços de comunhão com você ou com a sua família. Agora, um outro ponto que nós podemos também aprender a partir desse texto é que Jesus é e deve ser sempre o nosso primeiro recurso a ser buscado. De fato, a gente não sabe exatamente se esse oficial tinha buscado outros recursos. E tudo bem se ele fez isso. O bom é saber que depois, em algum momento da vida dele, ele chegou até Jesus. Mas para a nossa reflexão, já que nós sabemos que Jesus é Deus e tem o controle da vida, tem o controle de todos os aspectos dessa vida aqui, vamos já em primeiro lugar buscar Jesus, buscar nosso Deus, buscar a companhia, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E eu não estou aqui rejeitando tudo que também está à nossa disposição, nesses recursos que a gente chamaria de ordinários, esses recursos que já estão aqui nessa terra pela descoberta da ciência ou pelos recursos naturais que nós temos. Tudo bem, não tem problema se a gente precisar encontrar o recurso numa outra pessoa ou então na medicina, não tem problema fazer isso, mas antes desse passo, que nosso primeiro passo seja buscar Deus. Se Deus nos conduzir para essas outras abordagens, outros recursos, os ordinários, tudo bem, também é manifestação da graça, do amor, do cuidado dele. Mas, em primeiro lugar, buscar a Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, diz o texto que nós costumamos nos lembrar, não é? De Mateus. As outras coisas serão acrescentadas. E mais um ponto também importante dessa história. Viram que Jesus, ele não é um simples milagreiro? Algumas pessoas até se aproximam de Jesus com essa intenção. Estão sentindo falta de alguma coisa na vida, estão precisando de um socorro e chegam até Jesus querendo esse socorro, querendo um milagre ou uma ação divina numa causa praticamente impossível. Mas não é bem isso que deve acontecer nas nossas vidas. Não é simplesmente com o interesse de buscar em Jesus, em Deus, um recurso e depois virar as costas. Não foi isso que aconteceu com esse oficial e com essa família. E eu desejo que não seja assim também nas nossas vidas. Pode ser que a gente chegue então pela dor, necessitando de alguma coisa, mas depois que não aconteça de virarmos as costas já que fomos atendidos ou saciados em alguma necessidade. Não, isso tudo acontece para que tenha como consequência um nascer ou um fortalecer da nossa fé. Diz o texto que todos da sua casa creram, ele e todos da sua casa. Então o objetivo da ação de Deus, da ação de Jesus em nossas vidas, é promover a fé, é fortalecer a nossa fé. Fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nosso relacionamento com Deus. Essa fé de termos a capacidade de crer naquilo que nós não estamos enxergando, crendo na palavra de Deus como suficiente, mas uma fé que gera em nós obediência, uma fé que também promove a nossa fidelidade no relacionamento com Ele. Vindo ou não um recurso de forma extraordinária, Deus atendendo ou não o nosso pedido da maneira que nós estamos solicitando, que o próprio evento em si, a experiência em si, seja suficiente para gerar em nós e fortalecer em nós uma fé, a fé de obediência, a fé que nos leva a estreitarmos o laço de relacionamento com Deus. E agora, para finalizarmos, eu queria propor uma reflexão para você.
Será que hoje você tem vivido, será que a sua família, a sua casa tem experimentado alguma experiência em que a morte está por perto? Você tem sentido esse ambiente pesado, essa falta de vida em algum assunto da sua vida? Será que a morte tem rodeado a sua casa e a sua família e tentado entrar por alguma brecha possível? E eu não estou falando somente da morte física, da doença no membro da família. Essa também. Mas também a morte dos relacionamentos, morte também da saúde, morte da sua vida financeira. Só que a pior de todas elas, a morte no relacionamento com Deus, a morte espiritual. Será que você tem sido flertado por essa morte? Será que alguma coisa tem conduzido, tem tentado seduzir você a ficar um pouco mais distante de Deus? Isso tem cheiro de morte, a morte espiritual. E isso é algo muito grave. Se você identificou, então, algum assunto na sua vida, alguma área que tem já feito você se aproximar dessa morte, morte física, espiritual, dos relacionamentos, da saúde, morte de qualquer esfera, eu queria convidar você a pensar em Jesus Cristo nesse exato momento. Aquele que venceu a morte. Aquele que enfrentou, sim, a morte em nosso lugar, para nos dar vida. Aquele que foi para a cruz e sentiu a agonia mais profunda que qualquer outro ser humano sentiu, porque ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos castigos. Esteve no seu corpo toda a dor do mundo, toda a dor de nós, os pecadores, todo o castigo que estava reservado para nós. Mas ele enfrentou isso e venceu. Ele foi sim para o túmulo, mas ressuscitou. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio, porque ele é o dono da vida. Ele controla a vida. Ele é quem dá a vida. Ele é a própria vida. Ele é a vida. Perceberam a palavra dele para o oficial? Vai, seu filho está vivo, vai viver. Ele tem o controle da vida. E ele é quem pode falar para todos nós também hoje. Ele é quem pode decretar vida para todos nós, em qualquer área que nós estivermos tendo dificuldade. Mas eu queria, de novo, chamar a atenção principalmente para a questão da morte espiritual. Se você hoje se entende como uma pessoa afastada de Deus, que não sente esse relacionamento próximo com Deus e que quer desenvolver, entende que precisa dele para viver, eu desejo que o Espírito Santo toque nesse momento no seu coração. É Ele quem pode, a única pessoa que pode fazer isso, trocar nosso coração de pedra e colocar no nosso peito um coração de carne. Significa um coração que estava morto e colocar um coração que vive, que pulsa, que tem vida. Espero então que Jesus Cristo toque na sua vida. Decrete vida para você. Decrete vida nessa circunstância, nessa situação em que você está sentindo o cheiro de morte. E que agora você passe então a celebrar, que a fé cresça, que a fé se estabilize em você. E que você, então, a partir de agora, possa louvar a Deus. Nós vamos ter um momento de festa daqui a pouco, em volta da mesa do Senhor. Aquele que deu do seu corpo e do seu sangue, dizendo que a partir dessa aliança nós temos vida com Ele. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, entregamos ao Senhor as nossas vidas. Entregamos, Senhor, tudo que somos e tudo que temos, porque nada pertence a nós, de fato. Tudo é do Senhor. O Senhor é o dono da vida.
Nós, nesse momento, simplesmente queremos reconhecer isso. Nossas vidas não nos pertencem. Nossa vida é sua. Que o Senhor possa cuidar de cada aspecto dessa nossa vida aqui na Terra. Que o Senhor possa nos ajudar nos momentos de dificuldade, de problemas que nós enfrentamos aqui. Os momentos de angústia e dor. Que o Senhor possa tocar e promover vida em tudo, em todas essas experiências ruins. Mas, de forma especial, pedimos vida na condição de morte espiritual. Se isso acontecer, ó Deus, o Senhor é quem pode fazer isso por nós. E é por isso que nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, assim clamamos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos para a nossa programação semanal. Todas as terças-feiras, às 20h30 e domingos, às 7h da manhã, nos encontramos para o nosso estudo bíblico. Às quintas-feiras, às 20h30, temos o nosso encontro de oração. E sábado, às 18h, é reunião com os adolescentes. Todas as reuniões são feitas online através do aplicativo Meet e o link é disponibilizado no grupo da igreja. A você, visitante, que queira participar das nossas reuniões, você é muito bem-vindo. Basta entrar em contato conosco através do chat do YouTube, do nosso Facebook ou do nosso Instagram, que enviaremos o link para você. Durante essa semana tivemos vários aniversariantes. Na segunda-feira, sopramos as velhinhas junto com o Vitor. Ontem, no sábado, tivemos a Dona Sônia e a Júlia. E hoje, damos parabéns à Dona Márcia e a Camila. A todos vocês, irmãos, uma ótima semana na presença do Senhor.
Nós já vamos então encerrar esse momento aqui de transmissão e queria convidar você para nos acompanhar agora no tempo de ceia do Senhor. Todos os membros aqui da nossa igreja puderam receber, ou foi ofertado a todos, uma pequena lembrança no dia de ontem, e aqui eu queria expressar minha gratidão a Jucinei, ao Lucas, a essa família tão querida que nos ajudou nesse preparo todo. E você que recebeu o kit é para esse momento agora, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Então vamos nos dirigir para o link, mas antes de nos encontrarmos lá, quero terminar aqui, encerrar esse momento com mais uma oração e também clamando a bênção de Deus, rogando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Pai, com muita alegria e satisfação no coração, nós terminamos esse momento aqui, essa etapa que recebemos da Tua Palavra. Mas queremos, ó Deus, também pedir que o Senhor nos acompanhe no tempo da ceia, na celebração da mesa do Senhor. E hoje, de forma especial, queremos celebrar, nos lembrando da Páscoa de Jesus Cristo, aquele sacrifício que Ele fez por nós, o Cordeiro que foi imolado, que derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. O Cordeiro da Páscoa, que através do seu sacrifício pôde vencer a morte e vencer o nosso inimigo. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e é em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero rogar a Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo, também a companhia do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai acompanhe todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Aguardo você então agora no nosso link, no nosso encontro lá na videochamada. Deus nos abençoe.